Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Centro de Estudos John Knox, aqui da primeira IPI de Bauru. E hoje nós estamos gravando diretamente do estúdio José de Oliveira para um bate-papo que será sensacional. Estou aqui com ele, pastor Rodrigo Falsetti. Fala, pessoal! Que ama ler livros em PDF, é isso, Rodrigo? Não pode, né, cara? Só se você comprar no Kindle, aí tá permitido. Mas não é um PDF, né? É o Kindle. Muito bom. Estamos aqui também com ele, João Fardim, que não compra livro, mas baixa do doceiro. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui, compartilhando com vocês os PDFs que eu já li na vida. E também, por fim, não menos ilustre, estreando aqui no podcast John Knox, pastor Tiago. Seja muito bem-vindo, Tiago. Muito obrigado. Estreia hoje aqui. Que legal. Vamos compartilhar aí as nossas aventuras literárias. Ó, Tiagão que disse que desde que surgiu o audiobook nunca mais leu. Brincadeira. Então você já pode ter aí uma ideia que hoje o nosso bate-papo será sobre livros. Estamos aqui então para esse podcast onde nós vamos falar sobre livros. E não só falaremos dos livros, mas vamos falar dos livros que mexeram e tocaram a nossa vida. Mas antes de entrarmos nas nossas sugestões e até mesmo colocarmos os nossos corações através dos livros, eu quero perguntar aqui para os queridos colegas qual é a importância da leitura na sua vida. E eu quero começar essa pergunta com você, João Fardim, nosso professor. Olha, essa pergunta é muito boa para a gente começar a nossa conversa, Davi, porque a leitura, ela é um meio pelo qual a gente consegue acessar um mundo que é diferente do nosso, né? A leitura é um princípio que foi potencializado pela Reforma Protestante, então se nós somos igreja reformada, nós valorizamos a literatura, o acesso a ela, e pela leitura a gente consegue construir um debate interno com gente que já não está mais aqui. Então eu consigo ler Agostinho, eu consigo ler Spurgeon e conversar com eles e ver deles o que eles aprenderam de Deus, trazer isso para a nossa realidade. É uma bênção poder ter acesso a boa literatura. Muito legal. Ô Rodrigo, e quem olha talvez assim para os pastores, olha assim, não, esse pessoal não tem dificuldade para ler. Você tem dificuldade para ler ou não tem? Eu pensei que você ia falar o contrário. Eu pensei que você ia falar assim, ó, esse pessoal olha para esses pastores, tudo moleque. Eles devem jogar bola a noite toda, a tarde inteira, devem só fazer visita e não pegar o livro. Mas qual foi a pergunta mesmo? Se você tem dificuldade para leitura... Não, tem sim. A gente precisa fazer todo um exercício mental, né? Para você arrumar um tempo durante a semana para ter essa disciplina de leitura, porque senão, pra gente, né, que trabalha como pastor na igreja, a demanda é altíssima, né? Então, se a gente não cuidar, não sobra tempo para leitura, para crescimento devocional e até mesmo teológico, porque é um aconselhamento, é uma visita, preparar sermão, chega em casa, tem a demanda da casa. É difícil. Pelo menos para mim, confesso que é difícil, mas não significa que eu não leia, mas eu tenho que criar uma disciplina para isso, né? Me identifico com você, querido colega. Muita dificuldade para ler, mas temos que ler, se disciplinar, é isso aí. Tiagão, e outra pergunta, só ler a Bíblia basta? Não. Por que devemos ler livros? Devemos porque tem aquela frase que diz que até um anão pode enxergar mais longe nos ombros de um gigante. Peraí, tem esperança pro Romário. Não, ele estreou nesse podcast já com uma baita de uma frase. Tá vendo, Cauê? Isso pra você, cara. Nós necessitamos, né, dos autores, necessitamos desses que estudaram mais que a gente, diga-se de passagem, né, produziram bom conteúdo. E voltando na outra pergunta, né, temos que suprir essas necessidades e encaixar aí na nossa agenda esse tempo precioso, sagrado, para se dedicar à leitura e
que a leitura também tenha esses frutos aí, seja nas nossas conversas, mensagens, no nosso dia a dia, né? Eu quero dar um testemunho aqui de uma vez. Ano passado, né, o João chegou na minha sala e falou: Davi, me empresta alguns livros. A gente foi caçando ali, né? Sei lá, acho que a gente separou uns 5, 6 livros, né? Falei, bom, prestei pro João, vou ver esses livros daqui a 1 ano, né? Deu 3 semanas, ele entregou. E aí, leu? Li tudo. Eu falei, gente... Eu Tava de férias. Comeu o livro. Meu, eu demoro 1 ano pra ler um livro de 100 páginas, né? Ou não leu, João? Confessa aí pra gente. Não, Leu sim. Eu li grande parte, mas tava de férias, né? Mas Então tá. esse negócio que a gente tá falando aí de leitura, eu tava lendo algumas biografias do Spurgeon e ele falava que o momento mais tedioso da semana dele era quando ele tinha que sentar pra estudar, pra preparar um sermão. Há esperança para nós. Nossa, agora eu fiquei muito mais tranquilo depois desse testemunho do Spurgeon. Muito bem, agora nesse segundo bloco aqui, nós vamos entrar propriamente nas indicações das leituras que marcaram a nossa vida. E para já dar um spoiler para você, nós vamos fazer aqui 5 rodadas de livros, né? Então, primeiro nós vamos compartilhar as leituras teológicas que mais marcaram as nossas vidas, depois leituras devocionais, biográficas, e depois cada um vai dar um bônus. Então, quero começar aqui, Rodrigão, qual foi a leitura teológica que mais marcou você? Nome do livro, nome do autor, editora e por quê? Cara, olha só, eu gosto muito de livros teológicos, doutrinários, mas pelo incrível que pareça, o livro que mais me impactou foi um livro de leitura bem simples e até mesmo devocional. Eu sei que depois a gente tem a indicação de um livro mais devocional, mas esse livro aqui que eu indico é um livro que se chama Os 5 Pontos, do John Piper. Ele traz aqui a questão da nossa salvação em 5 pontos, que são os 5 pontos do calvinismo, mas de uma forma muito devocional, que na época em que eu li, eu nem lembro quando eu li, mas me quebrantou bastante enxergar a doutrina da eleição, da predestinação, de uma forma que me levava humildemente à oração, à busca com Deus. Esse livro aqui, ele foi publicado pela editora Fiel, não lembro quando que foi lançado, mas é um livro relativamente novo e é um livro teológico, embora simples, mas que me edificou muito. E você indica? Indico. Compre 5 pontos do John Piper. Muito legal. E aí, Tiagão, e você, querido? Qual a sua indicação? Por quê? Como? Nome? Olha, um que falou muito ao meu coração, e esse livro já faz muito tempo que eu li, lembro na época do seminário ainda, do Augusto Nicodemos Lopes, A Bíblia e seus Intérpretes. Esse livro, ele conta a história da interpretação bíblica, os vários movimentos a respeito da cristologia em vários grupos, e eu me lembro, assim, de esse livro gera vários debates na sala de aula, porque ele abordava pontos assim que a gente discorda totalmente, que não é o ponto, né? Não são os pontos de vista do autor, mas é esclarecedor alguns pontos de vista, até mesmo heresias que chegaram ao nosso tempo, ele vai na raiz, né? E assim, é lógico que se falar sobre toda a história da interpretação não cabe num livro, né? Mas o Augusto Nicodemos, ele foi muito pontual, muito sábio na colocação dele, e esse livro já bateu asas já, né? Não sei se vocês têm livros também que eles somem assim, né? E eu não empresto mais não. Esse livro que o João tem, né? E para mim foi um dos livros que me influenciaram muito, né, nessa história, na história da interpretação bíblica. Foi muito bom. Mais teológico assim, né? Mais teológico. Esse é o do João que você tá segurando na mão. Esse é do João. Que ele devolva para você. Ele já tá segurando aqui. Que não voe, né? O meu era até a capa mais antiga, que eu até achava mais bonita a capa mais antiga. Sim, livro produzido pela cultura cristã. Muito bem. Então, João, e aí? Você, qual é a leitura teológica que mais te influenciou? Olha, a leitura que mais me influenciou assim foi Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis.
Eu lembro que foi o primeiro livro que não era devocional que eu lia, né? E eu não achei simples, eu acho que era simples na época que foi escrito. Hoje em dia eu falo, nossa, é difícil. Mas eu lembro que eu tinha saído da leitura de Crônicas de Nárnia, e eu amei Crônicas de Nárnia. E aí eu vi esse livro desse autor, é o mesmo, falei, vou ler também. E foi um livro que me ajudou muito a entender os aspectos do cristianismo para fora do campo exclusivamente teológico ou relacionados à salvação. O C.S. Lewis ele vai escrever muito sobre ética, sobre casamento, sobre relacionamentos, amizade, tudo a partir de um viés que seja do cristianismo. Então é o cristianismo, a doutrina que a gente conhece, aplicado aos vários campos da vida e tem um caráter bastante apologético nessa obra. Então aquele trilema do C.S. Lewis, que é bem famoso, né? Se Jesus disse que é Deus, ou ele está certo, ou ele é um doido, ou ele é um mentiroso, se encontra nesse livro. E na época, vivendo os conflitos de ensino médio, ler sobre essa perspectiva mais apologética do cristianismo me fez muito bem e fortaleceu muito a minha fé. É um livro que é publicado pela Thomas Nelson, a capa é maravilhosa e o conteúdo é muito, muito, muito bom. Lembrando que não estamos recebendo nada de merchan, né? É verdade. Fica aí a dica para as editoras, né? Pois é, já pensou? Chega semana que vem uma caixa aí fechada, né? Quero ver a gente De ler livros. tudo isso, né? Bom, eu também quero compartilhar a literatura mais importante para mim no campo teológico doutrinário, não, né? Doutrinário, que foi um clássico, Teologia Sistemática, de Louis Berkhoff. Esse livro chegou a mim quando eu ainda estava em missões, e eu lembro que um dos meus líderes em missões, lá na década de 2000, ele me entregou e falou assim, Davi, você tem que ler esse livro, talvez você não vai entender nada, mas ele vai ser muito importante para a sua vida cristã e para o seu ministério. E de fato, naquela época eu nem não estudava teologia, não era um assunto que eu gostava. E eu comecei a ler Berkhoff e confesso que não entendi quase nada. Mas algumas coisas começaram a fazer sentido. Eu percebi que existia uma beleza linda na teologia sistemática em reunir temas da Bíblia de modo organizado, sintetizado, e a elucidação muito clara do Berkhoff, a maneira como ele escreve, simples, direta, de fácil compreensão. E eu lembro que à medida que a minha vida cristã foi se desenvolvendo, eu fui entendendo as coisas que eu lia. E quando eu fui estudar teologia mesmo no seminário, eu vi que foi muito fácil. Mais fácil do que eu imaginava, graças à leitura que eu tinha feito anteriormente. Então, como diz o reverendo Jonas Madureira, não deixe de passar dessa vida para outra sem antes ler esses livros teológicos. Estamos iniciando então a nossa segunda rodada de livros e agora nós vamos passar para as literaturas devocionais, aquelas que abraçam o nosso coração, aquelas onde Deus parece que fala diretamente com a gente. E eu vou começar por você, João Fardim. Qual foi a leitura devocional que mais impactou e marcou a sua vida? Olha, Davi, o livro devocional que eu tenho assim, uma marca muito, muito íntima com ele, não é muito parecido com o livro devocional que a gente tem hoje em dia. Ele é bem grande, mas é Santidade do Riley, que foi publicado pela editora Fiel, pelo menos a minha versão é da Fiel. Eu gosto desse livro por duas razões. Primeiro, eu comprei ele num dia que eu fui ver o Augusto Nicodemos pregar. E o Augusto Nicodemos assinou o livro, então eu tenho a assinatura dele aqui, eu me sinto muito especial por isso. Segundo, porque é um livro que é escrito numa perspectiva bem puritana sobre a doutrina cristã, e ele é aplicado para várias situações da vida. Então você vê aqui sobre como a gente se relaciona com a oração, como a gente se relaciona com a palavra, como a gente se relaciona com a comunhão, né, entre os irmãos, e alguns aspectos muito práticos e armadilhas que às vezes a gente incorre na nossa caminhada pela santidade. Os capítulos são um pouco grandes, né? Os capítulos têm mais ou menos ali umas 12, 13 páginas, e são vários capítulos, mas ele tem bastante sabedoria prática e piedade, né? Piedade eu entendo como a teologia aplicada à vida. E o Riley é um mestre nesse sentido, então
esse é um livro que marcou a minha vida de leitura devocional. Muito bom, muito bom. Já emendando, Tiagão, e a sua, querido? Qual foi? É até dá uma briga aqui, né? Porque né, nesse ponto a gente tem vários livros assim que falaram ao nosso coração durante a nossa caminhada, mas um deles em especial se chama Vida e Carreira, do autor David Wong. Ele é um pastor, também palestrante ligado ao Haggai Institute. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, se eu não me engano, no ano de 2005, e vi ele pregando ali os capítulos do livro. E do que se trata o livro? São as histórias bíblicas, mas uma visão mais oriental, né? Ele, se não me engano, ele é do Japão, Coreia, não me lembro. Mas é uma visão, assim, depois que eu li, né, esse texto e fui para a Bíblia, abriu, assim, a perspectiva, uma outra forma de pensar sobre as histórias, as narrativas bíblicas. E esse livro tem sido um livro de cabeceira. Tenho sempre voltado para ele, já preguei ele praticamente inteiro e eu recomendo, né? Não está mais publicando, mas nós conseguimos achar ainda aí pela internet, da editora Socep. Vida e Carreira. Vida e Carreira, fica aí a dica. E você, Rodrigão? Qual livro devocional que aqueceu esse coração duro aí, ó? Olha, você acredita que o livro que eu trago... Ele tá segurando um livro, parece um tijolo. Parece um tijolo. É a Bíblia. É o primeiro livro reformado no assunto da salvação, porque eu já tinha lido um livro do Russell Shedd. Ele é reformado, né? De escatologia, mas o livro que fala sobre a salvação do ponto de vista reformado é esse livro aqui, Estudos no Sermão do Monte. Esse livro aqui, ele é importante para mim, eu recebi ele de presente em 2011 e foi o livro que venceu o meu arminianismo. Foi o livro que derrubou o arminianismo, porque todo mundo nasce arminiano, né? Todo mundo. Todo mundo nasce pecador e arminiano, achando que decide alguma coisa na vida. Sim. E esse livro derrubou de uma forma, assim, impressionante, porque o doutor, ou o vovô Jones, ele fala, principalmente a parte que mais me impactou é a parte das bem-aventuranças. Porque no livro, de forma devocional, ele mostra que as bem-aventuranças não é algo que a gente produz por nós mesmos em nosso coração, mas é algo que o Espírito Santo, pela graça de Deus, infunde em nós, né? E para mim foi muito doído ler isso nas páginas, porque eu achava que a salvação dependia de mim, que eu precisava ser bom para atrair o favor e a graça de Deus. Mas aí o livro veio com 2 pés no meu peito, me derrubou. Então é um livro assim que... aqueles livros que a gente se envolve com ele, né? A gente passa um tempo da nossa vida lendo, remoendo. Foi esse livro aqui, Estudos no Sermão do Monte, do Martin Lloyd-Jones, da editora Fiel. Fica aí a indicação também. E fechando essa rodada, vou trazer também a minha indicação aqui. Eu tava entre 2, né? Mas assim, a gente tem que limitar, né? Tem vários. Mas o que realmente devocionalmente marcou a minha vida foi o Deus Pródigo, de Timothy Keller, que faleceu recentemente, publicado pela editora Thomas Nelson, e é onde o Tim Keller ele vai trabalhar a parábola que Jesus contou dos 2 filhos perdidos, popularmente conhecida como parábola do filho pródigo. Mas o Tim Keller, justamente, ele vai por outro caminho, mostrando que o pródigo dessa relação é Deus, porque a palavra pródigo é generosidade, ou melhor, generosidade não, é esbanjador, e é o pai que está esbanjando graça para o filho mais novo, para o filho mais velho. E para mim, me identifiquei com o filho mais novo, com o filho mais velho, me identifiquei com o pai. Então foi assim, uma imersão, uma viagem que trouxe grandes mudanças na minha vida, onde eu pude me tomar ali alguns posicionamentos. Então eu deixo aqui, faço esse apelo para que você leia também o Deus Pródigo, de Tim Keller. É aquela leitura que você começa a ler e não para mais. É um livro pequeno,
tem aí 172 páginas, né? Contando com tudo aí, até os comentários no final. Livros muito bons. Então, faça a sua listinha aí já, para que você possa encaminhar a sua lista de leitura para esse próximo semestre. Muito bem, vamos iniciar aqui a nossa terceira rodada de indicações de livros. E vamos fazer a indicação de livros biográficos. Biográficos, e eu quero começar com ele, Thiago. Comece, meu querido, você que ama ler biografias. Eu confesso que essa daqui foi a biografia que mais mexeu, assim, falando de Santo Agostinho, né, Confissões, e é a biografia mais antiga que se tem notícia, né, a primeira, né, que se tem notícias, e assim, não há como não se ver, né, toda a trajetória dele, os altos e baixos, todas as questões profundas, né, e já me deu vontade de passar por ele de novo, né, porque é um tema assim que, tratando da vida dele, da história dele, daquilo que ele representa, né, na teologia, assim, é uma pessoa que foi singular, né? Então, Confissões de Agostinho e aquela frase célebre que já virou música, né, tão citada, né, que o nosso coração só encontra descanso até que descanse no Senhor, até que descanse em Ti. Então, alguém que na sua jornada encontrou, né, esse descanso, águas tranquilas no Senhor. Muito bem, então fica aí a indicação de Santo Agostinho. E você, João, qual a sua indicação? Nossa, em biografia tem um monte, mas eu separei aqui. Escolher só um, né? É duro, porque eu lembrei daquele Homem do Céu, Totem da Paz, mas eu acho que a biografia que mais marcou é uma obra do John Piper, Completando as Aflições de Cristo. O John Piper ele faz um estudo de 3 grandes personagens do cristianismo, o Hudson Taylor, o William Tyndale, eu não sei pronunciar o nome dele, Hudson Taylor não, perdão, o Adoniram Judson e o John Paton. E esse último marcou muito a minha vida quando eu li a história dele, porque ele é um missionário que vai pregar em terras de canibais, né? Uma tribo que praticava esse tipo de ritual. E ele vai pregar mais ou menos 1 ano depois que 2 missionários tinham sido devorados pela tribo. E a história de perseguição e de resiliência do John Paton enquanto ele está pregando é muito fascinante. E o que eu gosto desse livro? O John Piper, ele não expõe só a história daquele personagem, mas também o arcabouço teológico que estava por trás desses grandes heróis do cristianismo. E o que ele encontra? Uma fortíssima convicção e uma fé muito grande na soberania de Deus. Eu lembro da parte do capítulo que o John Piper comenta sobre isso na vida do John Paton. E ele fala sobre um episódio que ele estava em cima de uma árvore, escondido dos canibais que estavam tentando encontrar ele. E na árvore ele orou ao Senhor e falou: Senhor, eu tô aqui, perdi minha esposa, tô sendo perseguido, mas se o Senhor me trouxe pra cá e se o Senhor é soberano, então essa é a melhor árvore que eu podia estar. E aí ele conta que um dia o John Paton volta, né, para a igreja que o enviou, e ele comenta que fé e em Deus, fé e relacionamento com Deus é você ter alguém para estar com você na árvore quando os canibais estão correndo atrás. Aquilo marcou a minha vida de um jeito que, assim, é muito bonita essa história. Lindo. Uma vez perguntaram para ele, pro John Paton, se ele não se importava, né, com os canibais. Ele disse: estou disposto a entregar a minha vida para Cristo. Se vou morrer comido por vermes ou por canibais, pouco me importa. Cara, tem que ter Paton para falar isso, né? Muito bom, não deixaria aí o trocadilho dele de fora. Então, Rodrigo, e a sua indicação? Cara, a minha indicação é a seguinte: é uma coleção de biografias de um historiador da igreja, um historiador da igreja cristã, lá do final do século III, início do século IV, Eusébio de Cesareia, que registrou os 4 primeiros séculos da igreja cristã. O livro se chama História Eclesiástica
Desculpa, História Eclesiástica da CPAD, né, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Esse livro aqui me impactou porque mostra, assim, retrata a condição que viviam os primeiros cristãos, né? Foi chocante ler o martírio de muita gente, que também, assim como Peyton, né, estava disposto a morrer pelo evangelho, mas a gente encontra a coragem de cristãos que eram jogados na arena, alguns que eram humilhados, eram mortos em praças públicas, alguns se tornaram chamas vivas em Roma pelo evangelho. Então é um livro que desafia muito o cristianismo do século XXI. É o tipo de livro que você acaba de ler e você não tem como você não se perguntar, será que de fato houve uma conversão em mim? Será que eu estaria disposto a morrer pela causa do evangelho? Então é um livro que mexe muito com a nossa cabeça. Pelo menos com a minha cabeça, assim, na época que eu li, mexeu muito. Que bom, legal também, uma ótima indicação. E eu quero finalizar esse bloco de rodada aí de indicações de livros biográficos para dizer que o que mais influenciou a minha vida em termos de biografia foi George Miller. George Miller, o grande missionário que teve a sua grande influência lá em Bristol, na Inglaterra. As orações, a postura desse homem de Deus é extraordinário, né? Não tem como ler a vida de George Miller e não ficar desejoso a ter também uma vida piedosa como a dele. E eu quero deixar esse livro de indicação, especialmente, tem muitas editoras fizeram biografias de George Miller, mas a mais moderna e recente, publicada pela editora Shed, dentro de uma série que eles criaram, né? Heróis Cristãos Ontem e Hoje, são várias biografias missionárias da editora Shed. Então fica um livro que você vai começar a ler e não vai ter vontade de parar. Chegamos ao final, então, desse podcast. Espero que você tenha curtido até aqui, pegado aí várias sugestões, mas nós não podemos ir embora sem deixar antes um bônus, um extra de indicações aleatórias por nossa parte, de boa literatura para que você, então, desfrute na sua casa. Então, vou começar com o Rodrigão. Rodrigão, qual é o seu livro bônus? Qual é o bônus? Qual é o bônus? Olha, o bônus aqui meu, o que eu recomendo fortemente é um livro que se chama Nossa Suficiência em Cristo, do John MacArthur. É um livro que foi publicado pela editora Fiel. Quando eu li esse livro, eu não tinha assim no meu coração firmemente o chamado pastoral. Eu acredito que esse livro me direcionou a isso, porque ele fala de 3 ameaças para a igreja do século XXI. Aí ele coloca aqui, olha, o pessoal vai se escandalizar comigo, mas antes de você se escandalizar, leia o livro, mas quais são as 3 ameaças? A psicologia, o pragmatismo e o misticismo, que são coisas que nós vemos nas igrejas ocidentais e que têm minado a vida, a saúde da igreja. E eu me senti muito desafiado na época, porque eu me senti chamado para, de alguma forma, né, pela graça de Deus, a lutar pela teologia saudável. Então, às vezes, eu me cobro muito por trazer um sermão um pouco mais duro, né, às vezes, um pouco mais apologético, mas eu me sinto... eu, na verdade, comecei a me sentir... desafiado e encorajado a lutar pela fé evangélica por conta desse livro aqui. Nossa Suficiência de Cristo. A igreja do século XXI precisa voltar a Cristo, né? Porque se nós somos dependentes de estratégias humanas apenas, nós estamos atraindo apenas pessoas que não nasceram de novo. O velho homem. Nós estamos apenas gerando entretenimento para o velho homem. Então esse livro é muito desafiador porque ele nos ensina e nos desafia a buscar estratégias espirituais se queremos ter uma igreja que seja de fato espiritual. Então essa é a minha recomendação, Nossa Suficiência em Cristo. Muito bem,
João, pega o gancho aí então. Olha, pegando o gancho no que o Rodrigo falou, um livro que eu indico, assim, de olhos fechados, é O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. É um livro pequenininho, muito pequeno, mas é muito bom, é um soco, né? Vem na vibe, né, João? Vem na Vem na vibe. vibe. Inclusive, o Paul Washer, em um dos capítulos do livro, ele coloca, eu lembro dessa frase que ela me marcou, que se for 99% Cristo e 1% você, então vai pro inferno, porque ou é Cristo ou não é nada. Eu falei, nossa! E me descortinou os olhos para essa questão da nossa dependência de Jesus e de como muitas vezes a gente não entende que o evangelho ele é uma radical confiança na obra de Cristo. Né? A gente sempre faz um adendo, né? É Cristo e alguma coisa que eu faço, Cristo e o ministério na igreja. Como se Cristo precisasse, né? Como se Jesus precisasse. E é um livro curtinho, você lê ele assim, ó, 2 horas, mas depois você vai orar. Você lê 2 horas, né, João? Não, mas depois que você lê, você vai orar por 2 horas, porque ele bate mesmo, e pra quem tá começando a entender o cristianismo, é, assim, uma pedra fundamental. Legal. E você, Tiagão, qual que é o seu bônus aí? Bom, o meu bônus é um livro que se chama O Mundo, a Carne e o Diabo, Esse. do Bom. Russell Shedd. E por tudo aquilo que o Shedd representa, né, na nossa teologia, tudo aquilo que ele, todas as trabalhos, sementes que ele deixou aí, o legado dele, né? Então esse livro, né, também acho que nessa vibe aí também, ele pontualiza ali as influências, né, na nossa vida, o mundo, né, toda a influência, a nossa natureza pecaminosa e o nosso adversário. Então ali ele discorre a respeito disso. Eu lembro que ele, no início, ele fala sobre a sua mãe, né, que ensinou desde criança ele a se defender, né, e bem objetivamente contra o mundo, né, o sistema caído, né, contra a carne, a natureza pecaminosa e contra o diabo. Eu já passei por esse livro há muitos anos e deixo a recomendação dele. E pequenininho também, né? Sim. Muito bom ele. E eu quero também dar a minha contribuição aqui, indicando o livro da Edições Vida Nova, Igreja Centrada na Palavra, do Jonathan Leeman. Esse é um livro bom para quem é pastor, para quem é líder, para quem é membro de igreja, para quem inclusive não é crente, para ver como a Bíblia ela é central e fundamental na vida da igreja e das pessoas. Então ele passa pela pregação expositiva, sobre a autoridade da Bíblia, sobre o autor da Bíblia. E é um livro sensacional, com várias histórias ilustrando os posicionamentos do Jonathan Leeman. Também um livro médio, não é tão grande, mas também não é pequenininho, que vale a pena a leitura, especialmente para a gente entender a importância da palavra de Deus, da Bíblia, em nossa vida, no nosso cotidiano, e porque nós temos que zelar também em recebermos um alimento que seja fruto da palavra exposta de modo claro, objetivo na nossa vida e para a comunidade. Então é isso, acho que foi muito boas indicações aqui. E eu quero, antes de finalizar ainda o podcast, fazer mais umas perguntas breves, assim, pode mudar um pouquinho do foco, mas ainda se trata de literatura. Rodrigo, para você, hein, ó, essa. Tem muita gente que fala assim, não, só a Bíblia é suficiente, só a Bíblia me basta, não preciso ler outras literaturas. Mas qual que é a importância, não só dessas literaturas que a gente indicou, mas também na leitura bíblica você ter ali um comentário bíblico, um dicionário bíblico, um atlas, alguma coisa para apoiar a leitura bíblica? A Bíblia é suficiente. Isso, ponto final. Para nossa salvação. Se não tiver mais nada. Tudo que a gente precisa para nossa salvação, ok. Mas acontece que a Bíblia não explica tudo. A Bíblia ela não procura ser um livro exaustivo. Um compêndio, por exemplo, de história, de arqueologia, de bibliologia, enfim, da ciência. Então, para isso, com muita humildade no coração, a gente precisa sim recorrer a ferramentas que Deus provisionou para o povo dele, né?
Nós cremos que a Bíblia é um livro divino e um livro humano. Como livro divino, ela mune o cristão de tudo aquilo que ele precisa para a salvação. Mas como é um livro humano, eu creio que é da vontade de Deus também que a gente descubra algumas coisas da Bíblia, da Escritura, que a gente explore a Bíblia com a inteligência que Ele deu para seres humanos. Afinal de contas, Deus deu a Bíblia numa linguagem humana. Então nós nos utilizamos sim de ferramentas como um dicionário bíblico, como um comentário bíblico, que vai nos ajudar a nos aprofundarmos, né, naquilo que a Bíblia revela. Então eu tenho a revelação de Deus, mas nem todas as coisas estão claras. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, mas com certeza um bom comentário, um bom atlas bíblico, um bom dicionário bíblico vai me ajudar a me aprofundar mais naquilo que a Bíblia revela. Muito bom. Tiagão, você acha que esse tipo de material ele deve ser adquirido apenas pelos pastores e liderança, ou o membro da igreja, a pessoa comum, vamos dizer assim, ela deveria também ter isso? Eu creio que sim. Um membro, a pessoa que é um leitor, né, comum da Bíblia, deve também se engajar nisso e todas as vezes que a gente busca no texto maior profundidade, maior clareza, né, a Bíblia, eu creio que ela tem vários níveis, né, tem aquele nível devocional, aquele nível mais profundo também, então é só a gente buscar, se a gente focar nesse estudo, com certeza vamos ter melhores respostas e como esse livro, né, divino e humano, ele vai falar mais profundamente ao nosso coração. Muito bom. João, você acha que a grande parte das pessoas negligenciam essa questão de investir em literatura, acha como gasto desnecessário? Você acha que a gente deveria investir mais na compra desse material? Olha, considerando assim, num aspecto cultural, o Brasil é um país que lê pouco. A nossa média de livros está abaixo de 5 livros por pessoa, né? Considerando o livro didático, então você imagina. Então a gente, como cultura, valoriza pouco o hábito da leitura. E no caso do crente, isso é mais sério ainda, porque nós somos o povo do livro, né? Eu acho que o Lutero tem uma frase que é mais ou menos assim: um livro é suficiente, mas 1000 livros não é nada demais, assim, pode ter mais do que um se você puder, né? Então, se a gente não compra, se a gente não investe nisso, a gente está deixando de imergir no texto bíblico na profundidade que a gente pode, né? Deus deu aí inteligência, racionalidade, Deus mesmo deu a linguagem para que a gente pudesse usar ela, e usar essas ferramentas é uma espécie de mordomia cristã, né? Nós somos cristãos que acreditam que tudo tem que convergir para a glória de Deus, cristãos reformados, então a gente entende que a nossa inteligência ela tem que ser ativa no processo de perguntar para o texto bíblico, perguntar sobre a cultura e correr atrás do sentido mais próximo do original que está ali, né? A gente vai ser muito edificado. E um outro ponto sobre isso é que a gente sempre vai ler a Bíblia com algum óculos, né? Mas nem todo óculos é bom para a gente ler a Bíblia. Então, quanto mais literatura a gente tiver nesse sentido, mais a gente consegue ver se a nossa visão sobre Deus, sobre o texto sagrado, é uma visão que está de acordo com esse texto ou é uma visão mais da cultura ou que veio de alguma fonte não segura, né? Então é importante sim a gente comprar, não investir, é um tipo de negligência com a inteligência que Deus nos deu. Muito bom, e eu quero deixar aqui o desafio, porque hoje nós vemos num mundo onde todo mundo procura ter uma vida fitness, né? Então você investe em dieta, investe em suplemento, investe em academia. Precisamos ter também um cérebro bíblico fitness. Precisamos investir também em literatura. Então acrescente aí no seu orçamento, compre um livro por mês, se desafie a fazer leituras periódicas, porque se você ler, se você se informar, com certeza, inclusive a igreja a qual você está inserido, ela se fortalecerá muito mais e melhor. Então é isso, gente. Que Deus abençoe você e até o próximo podcast do Centro de Estudos John Knox.